Oi, boa noite a todos. Bem-vindos aos seguidores, Movimento Seguidores do Cristo. Meu nome é Anísio Pontes, vocês já sabem. E boa noite, bom dia a todos. Tudo bem? Eu estou aqui exatamente para ensinar o cristianismo. No vídeo anterior eu falei sobre as leis de Moisés. Nós estamos falando sobre as leis. Eu vou continuar falando sobre as leis. Agora eu vou falar sobre... Opa, está caindo aqui. As leis de Moisés que eu já falei, vou falar sobre já falei das leis dos homens também, um pouco as leis punitivas dos homens, que tem muita impunidade. Eu já falei, agora vamos falar das leis de Jesus. E as leis da criação e as leis da afinidade, que pouca gente conhece, tá bom? É muito importante entendermos tudo isso. Então, vamos à vinheta e a gente já volta já já, tá bom? Notas do trabalho de Emmanuel. O trabalho capaz de nos livrarmos de controvérsias é aquele que realizamos por nós mesmos. O trabalho esquecido é uma força que se volta contra nós. O trabalho adiado costuma impelir-nos a muitas surpresas desagradáveis. O trabalho que mais nos aflige é aquele que precisamos fazer e não fazemos. Voltamos e estamos juntos. Aí, sobre as leis. Vamos falar um pouco de Jesus e as leis dele. Jesus trouxe leis? Trouxe. Trouxe leis, sim. O que Jesus queria? Ele não queria esquecer as leis de Moisés. Queria fazer ser cumpridas as leis de Moisés, trazendo leis evolutivas. Por que evolutivas? Essas leis de Moisés têm muito ensinamento e ela é meio proibitiva. Então, quer dizer, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, são leis morais, para que você tenha uma moralidade na sua vida. Então, as leis, elas são fundamentais para organizar a sociedade, dar ordem a tudo, separar o que é bom e o que é ruim, né? Punir aqueles que fazem ruim, dar coisas boas àqueles que fazem coisas boas. Então, é a lei, uma das leis de Jesus é a lei da ação e reação. Lei da ação e reação. É aquela lei que Jesus disse: quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então, assim, é muito claro: você faz o mal, recebe o mal. Você faz o bem, você recebe o bem. Isso não tem que discutir, né? Tem a lei do amor, a lei da caridade, né? Onde você exerce o seu amor através de ajudar as pessoas. Então, quem faz a caridade sempre recebe a glória. Você constrói, através dessas leis evolutivas, a forma de melhor você administrar a sua vida e construir no mundo biológico seu paraíso. Então, a lei, ela proporciona isso para você. Você está usando a lei a seu benefício? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Você está usando a lei em seu benefício? O que é usar a lei em seu benefício? É exercer essas leis. Então, a pergunta que eu faço a vocês é muito simples. Às vezes nós estamos no impasse, né? Dar a louca, fazer coisas loucas, né? Ou xingar as pessoas, obrigar, ou seguir a lei de Deus, ou seguir a lei de Jesus, a lei do perdão, a lei. Então você sabe que isso é importante. Por que eu devo seguir essa lei? Para que serve essa lei? Jesus trouxe leis muito importantes. São leis que dão autonomia a você. Ela não te proíbe de nada. Ela não te proíbe de nada. A lei, ela dá autonomia para que você faça as suas escolhas. Só que as suas escolhas têm consequências. As suas ações têm consequências. Quais são essas consequências? Quem faz o mal, recebe o mal. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, nas leis de Talião, a gente faz uma coisa, por exemplo, você rouba, eles te cortam a mão. Não é uma lei de Deus, tá? Não. Por quê?
Deixa eu explicar como é que funcionam essas leis evolutivas. Ela é bem diferente das leis de Moisés, mas também tem as leis de Moisés dentro dessas leis. Tá bom? Continua a não cometer adultério, etc. Então. Mas não matarás, não roubarás, continua. Só que, veja comigo, eu tenho as leis proibitivas, as leis de Moisés morais, me proíbem de fazer as coisas. Aí você pergunta, não matarás, por que eu não vou matar? Não roubarás, por que eu não vou roubar? Não cometer adultério? Ah, mas é bom cometer adultério, por que eu não devo fazer isso? E os seres humanos continuavam fazendo o quê? Não cumprindo a lei. Aí veio as punições, para que cumprissem as leis de Moisés. Precisa da punição? Não. Na verdade, não. Porque Deus os pune. Mas não é Deus que pune. Essa é a beleza das leis evolutivas. Você entende? Eu vou explicar para você. Porque Deus, eu já expliquei que Deus não é um carrasco. Deus não é um ditador. Deus não pega você pelo clarinho e te expulsa lá para o inferno e começa a dar chicotada em você. Deus não faz isso. Deus é paz, Deus é amor. Amor absoluto. Deus ama você de uma forma perfeita. Então, Ele quer que você o quê? Cresça, evolua. Que você se torne uma pessoa melhor a cada dia. Como Jesus falou, sede perfeito. São as leis da perfeição. O caminho que você segue para a perfeição, para evoluir, para ser... Porque a evolução é que te dá a felicidade. Então é importante você entender que mecanismos existem nessas leis evolutivas. Olha só. Eu roubo. Vou lá, roubo uma coisa. Beleza. Eu roubei de muita gente, tirei coisas de valor das pessoas. Quando você rouba uma pessoa, você não rouba o valor. Você rouba o esforço que a pessoa teve com o tempo e trabalho para conquistar aquilo. E você, em minutos, tira tudo aquilo daquela pessoa. Então você tirou o sonho dela, você tirou parte da vida dela, das conquistas dela, né? E isso machuca essa pessoa. Então você cria um elo. Você criou um elo entre essa vida, nesta vida, com esta pessoa. Você criou uma dívida. E você vai pagar essa dívida um dia. E você vai ser punido por isso um dia. Como? Aí entra as leis da afinidade. Se você é uma pessoa que só faz o mal, o que vai acontecer? Você, quando desencarnar, vai para o umbral, né? Que é um mundo onde existe muita escuridão, tudo é cinza, muito sofrimento, pessoas gritando, mau cheiro horrível, aquela impressão de mal-estar, aquilo vai te... Isso que acontece com você. Você cria a consciência punitiva. O que é isso? É consciência pesada. Você cria a consciência pesada. Tudo aquilo que você fez de mal volta para sua mente de novo. Pessoas que você roubou, muitas vezes podem estar lá mortas, também no umbral, e vão te perseguir, porque lá não tem como se defender. Lá não tem policial, lá não tem juiz, lá não tem promotor público, não tem ninguém que te defende, não. Lá é cada um para si. Por quê? Porque a mentalidade negativa, aquela de fazer o mal, te puxou para aquele mundo. É a lei da afinidade. Entendeu? Você tem afinidade com o mal. Então, Deus não te colocou no umbral. O umbral te puxou. O inferno, você chama de inferno, o inferno te puxa. Por quê? Mesma vibração. Você, pessoa má, fica em lugar mau, ruim. Entendeu? Pessoa boa e santa fica em lugares bons. Aquilo te puxa. Você não tem o que fazer. Você não tem como impedir isso. Nem Deus consegue impedir isso. Porque é a lei da afinidade. Então, as pessoas recebem aquilo que fizeram na Terra. Se eu fiz o mal, eu recebo o mal. Se eu fiz o bem, eu recebo o bem. E aí vem as punições. Né? Isso é importante você entender. E vem outras punições também. E vem
A forma de você pagar essas dívidas também é lei, só que o que te pune é a consciência pesada, é o arrependimento. Então aquilo faz você sofrer tanto, tanto, com aquele arrependimento, quanto mal eu fiz, quantas pessoas eu fiz sofrer, e eu estou sofrendo aqui por causa disso, esse sofrimento, você pede ajuda. Deus vem, te resgata, né? E o peso continua. Você continua sofrendo você continua vendo o mal que você fez durante anos, anos. E aí esse peso da consciência te tortura tanto, porque é como se fosse um vídeo, e você vê o sofrimento das pessoas o tempo todo, você vê o que você fez o tempo todo, e isso te tortura, e você quer parar com isso. Aí Deus te ajuda, te dando a oportunidade de pagar a sua dívida. Você entendeu? De você eliminar, e você dá a oportunidade de vir aqui na Terra e refazer toda a sua vida. Isso eu vou explicar no próximo vídeo, que eu vou falar sobre ressurreição, reencarnação e encarnação. O que significa e qual a função disso? Porque nós temos que estudar isso, porque está dentro das leis evolutivas de Jesus. Está dentro dessa lei. Tudo o que acontece aqui é para você aprender. Então eu erro, mas eu vejo que as consequências. Eu tenho consciência das consequências. Uma pessoa uma vez falou que não acredita nas leis de Deus. Não precisa acreditar. Quem falou que você precisa acreditar? Você não precisa acreditar nas leis de Deus, para que você seja punido por elas. Porque não é Deus que te pune, são as leis e a sua consciência. Você mesmo vai pedir a punição para ter um alívio, para parar de sofrer tanto. Então a gente vê muito as pessoas fazendo uma coisa errada, não entendendo as leis de Deus. Então aquela pessoa, sei lá, vamos dar um exemplo, ela é traficante, assassino, estuprador, fez todo o mal, assaltou, queimou casa, quer dizer, ele ficou a vida inteira fazendo isso. Ele está com 70 anos de idade hoje. Aí ele chega numa igreja e pede perdão pelo crime que ele cometeu, porque ele quer ir para o paraíso e está totalmente arrependido de coração e não quer mais cometer esses crimes. O que o pastor faz? Eu perdoo você agora vai para o paraíso. Não vai. Esse é o engano, o maior engano. O arrependimento não te tira do sofrimento. Ele te coloca uma forma de você resgatar, se recuperar, corrigir o erro que você cometeu, pagar a dívida. Porque se você matou uma família, você cerceou a missão daquelas pessoas. Você cerceou a oportunidade deles viverem neste mundo. Isso é um crime muito grave. Você vai pagar por isso. Então, a lei da afinidade, ela trabalha nesse sentido também. De você ter a oportunidade de unir pessoas que você estragou, que você prejudicou, para que você restaure tudo isso de novo. O que você roubou, você devolve. Se você tirou uma vida, você vai salvar uma vida. Essa é a lei da ação e reação. Essas são as leis do amor, da caridade, as leis do perdão. Quando o perdão vem, ele vem através de leis também. Por exemplo, se alguém pede perdão para mim, eu perdoo. Isso inicia o quê? Inicia a lei da afinidade. A partir daí, as leis começam a trabalhar da afinidade para que você, a pessoa que te prejudicou e está pedindo perdão, ela possa pagar a sua dívida. Ação e reação. Se ele prejudicou você, por exemplo, ele queimou sua casa, a casa dele vai ser queimada um dia. Tem uma história que um menino, ele foi arrastado por 2 bandidos, assaltaram um carro, tinha a mãe e o bebê atrás. Acho que tinha 7 anos essa criança. E a mãe saiu do carro e foi tentar tirar a criança. Os assaltantes saíram e a criança ficou presa no cinto.
e a criança foi arrastada. Você entendeu? Aí houve uma psicografia. E essa criança, depois de desencarnada, depois de ter ido para o plano espiritual, ela estava feliz. Por quê? Porque este cara, este espírito, ele era um romano. E lê como romano, ele era um soldado romano. Então ele arrastou muitas pessoas pela rua, matou e torturou muita gente. Pegava aquelas carroças, cavalos e arrastava as pessoas pela rua. Ele fez essa tortura. E lei da ação e reação. Numa reencarnação, num dia, ele nasceu. E a lei da afinidade, você vê, levou esses ladrões a levar um crime que arrastou ele. Então, lei da ação e reação. Aqui se faz, aqui se paga. Quem morre, quem mata com a espada, morre pela espada. Então, se ele matou muita gente sendo arrastado, então ele morreu arrastado. Você entende? João Batista cortaram a cabeça dele. Diziam que ele era a reencarnação de Elias, que cortou 400 cabeças. Então, essa é a lei evolutiva. Agora, você sabe que se você faz o mal, você recebe o mal. Se você faz o bem, você recebe o bem. Então, são leis evolutivas. Você tem raciocínio sobre isso. É isso que te faz crescer. É você enxergar a realidade que existe da situação. Tudo que você faz tem consequências. Não é isso? Não é uma coisa chamada responsabilidade? Você tem responsabilidade sobre seus atos. É isso que Jesus trouxe, a responsabilização dos seus atos. Por isso que a lei de Deus é perfeita. Essa pessoa não é punida aqui, ela é punida no outro plano. E se é punida aqui, muitas vezes é punida também lá. Só que lá ele tem que pagar o mal com o bem. Ele tem que pagar a sua dívida. Porque tudo que nós fazemos fica como se fosse no universo, sabe? Guardado ali, ó, o seu mal e as suas coisas boas. Tudo fica guardado. Chega uma hora que aquilo tem que voltar para você. Então nada é perdido. Nas leis de Deus nada é perdido. Isso faz parte da lei da criação. Quando ele criou o planeta, veja, Deus quando fez as leis da criação, ele criou, na verdade, o quê? A ciência biológica, a ciência química, física, matemática. Ele usou a ciência para criar o planeta. Então, essas leis da criação, como leis evolutivas de Jesus, que ele traz o conhecimento para você, para que você, através desse conhecimento, possa agir com sua família, com seus amigos, no trabalho. É isso que eu falo. Você age sabendo o que você tem que fazer para não fazer o mal. Você não está aqui para criar inimigos, está aqui para criar amigos, para ajudar pessoas e pagar dívida. Por isso que eu faço, que às vezes você faz uma caridade, você está achando que você está fazendo uma coisa boa, mas na verdade você está pagando uma dívida às vezes. Verdades que ninguém fala. Nem toda caridade é uma caridade. Na verdade, você pode estar pagando, presta atenção, uma dívida e não uma caridade. Tá bom? Então é importante a caridade por função disso. Eu posso estar pagando uma dívida, uma coisa que eu estava devendo. Você pode não acreditar. Muita gente vai falar assim, eu não acredito. Não tem que acreditar, tem que entender. Entenda, não acredite. Passe a entender. Tem muita gente que fala do cristianismo, eu não acredito nisso, não acredito naquilo, não acredito não sei o quê. Você acreditando ou não, meu amigo, as leis de Deus vão te pegar. Não tem como fugir delas. Não tem como fugir. É no desencarne, é na morte que ela inicia todo o processo de afinidade. O mal vai para o umbral e o bem vai para o plano espiritual. Então, você fez mais bem do que mal, você fez mais mal do que bem. Eu sempre penso assim, uma dica para você importante é: eu estou fazendo tudo dentro da lei de Deus? E outra, em várias situações você se pergunta, se Jesus estivesse no meu lugar, o que eu faria?
o que eu faria? Vá lá tu e faça o mesmo que Jesus faria. Você vai ter certeza que você está seguindo no caminho certo. Você vai ter certeza que você está fazendo bem. Entendeu? Então é importante pensar nisso. Às vezes ficamos com raiva, com ódio, e já pensamos. As leis de Deus nos mostram isso, as leis de Jesus mostram isso. Você pode ter raiva, você pode ter nervoso, mas não sabe que tem consequências. Se você fizer um mal a alguém, depois você vai saber. Eu vou contar uma coisa para vocês de ação e reação. Uma coisa boba, mas é interessante. Você vê como funcionam as leis de Deus, as leis de Jesus, que trouxe para nós. Muito tempo atrás, eu estava dirigindo meu carro numa avenida bem grande ali na Conceição, e tem uma rua que faz parece de um S, assim, mais ou menos, né? Um S leve. E quem está andando na calçada tinha um muro, assim, quem estava andando na calçada, na curva, você não enxerga a pessoa, e ali poçava de água. E eu estava seguindo mais para a direita. E quando eu vi a água, eu quis ir para a esquerda, para desviar da água, mas tinha carro na minha esquerda. Então eu não consegui, eu continuei, diminuí a velocidade e passei. Quando eu passei, eu olhei na calçada, tinha um cara na calçada. Cara, eu molhei esse cara. Isso me doeu. Eu não queria fazer isso. Foi sem querer, não foi de propósito. Eu não vi o cara lá, vi a poça e falei, vou molhar esse cara. Não houve a intenção de prejudicar esse cara. Eu fiz até assim, desculpa, puta. Eu tinha medo de parar o carro naquela jovem, naquela época, o cara brigar comigo. Então eu falei, não, vou continuar, peço desculpa a Deus, perdão. Um dia o cara vai me perdoar. E aí criei o quê? Um elo, uma dívida. Eu molhei o cara, a espada, e agora um dia eu vou ser molhado. Recentemente, uns 3 anos atrás, eu saí do trabalho e fui para casa. E começou a chover muito. Começou a chover. E eu fiquei do lado da rua, desse lado onde tinha um ponto de ônibus com uma cobertura. E eu tinha que atravessar a rua para pegar o ônibus do outro lado, que não tinha cobertura. E eu estava sem guarda-chuva, eu fiquei ali, olhando se o ônibus vinha. Era uma avenida comprida, Avenida Cursino. E ela é longa e plana, né, em alguns pontos. Então é um ponto bem plano, logo no começo dela. E aí estava vindo o ônibus. Eu falei, opa, eu vou atravessar a rua. E quando eu fui para atravessar a rua, eu fiquei bem na beira da calçada, veio um carro, ele saiu de uma faixa e veio para a faixa próxima da calçada. Mas ele passou muito rápido para ultrapassar uma pessoa pela direita. Não é aconselhar, mas ele fez isso. Estava com pressa e passou numa poça de água e me deu um banho. Tomei um banho bem legal. Logo que eu tomei um banho, você vê como funciona, né? A consciência nossa. Eu já lembrei da época que eu dei um banho em alguém. Eu já olhei para cima e falei, paguei a dívida, hein? Ação e reação. Eu tive a ação, agora a tua reação. Então não tem que ter mais reação. Acabou as reações. Eu sofri na mesma reencarnação o mal que eu fiz. É um mal bobo? Mas eu sofri mesmo assim. Você vê que nada escapa. É a lei da afinidade. Eu estava naquela hora, naquele momento, aquele rapaz vindo com velocidade. Então você imagina, para você planejar isso. Sabe como é que é? Eu vou fazer aquele cara se atrasar para o compromisso dele, por exemplo. Eu vou fazer ele passar na Cursino, tal horário onde o Anísio vai estar, em frente a uma poça. Eu vou fazer ele desviar daquele carro e passar bem na poça. Sabe quantas variantes tem aí? Sabe que se você planejar fazer isso, não dá certo? Mas você fala o quê? Foi coincidência? Não, coincidência não existe. Isso é lei de Deus, cara. É a lei da afinidade. Ela trabalha todas as variantes para que aconteça aquilo, para que você receba aquilo que você deu de mal ou de bom.
fez o mal, vai receber o mal. Veja, se eu cortei 400 cabeças, eu não vou morrer 400 vezes com a cabeça cortada, não é isso. Mas eu preciso evoluir. Quanto mais eu evoluo para o bem, essa é a lei de Deus, menos punição eu vou ter. Aí eu tive que pegar o ônibus molhado, estava chovendo, né? Então foi uma atenuância. Eu entrei no ônibus molhado, bem molhado. As pessoas, ninguém olhou muito porque estava chovendo, o cara tomou chuva, né? Não, eu tomei um banho. A água não estava muito fedida, eu cheguei em casa, me lavei e tal, tomei um banho, mas paguei minha dívida. De certa forma, né? Agora eu preciso pagar para o rapaz o mal com o bem. Ainda faltou isso ainda, não sei quanto vai acontecer, se já aconteceu, eu não sei. Se esse rapaz já deve ter me perdoado, ou esqueceu, eu não sei. Mas se eu sofri a reação, porque eu já fui perdoado. Isso é verbo, então essa é a lei. Então a lei funciona assim, e eu quero que você entenda isso. A lei da afinidade. O mal atrai o mal, o bem atrai o bem. Então se você tem uma mente positiva, uma mente vinculada nas leis de Moisés, nas leis de Deus, nas leis de Jesus, a lei da criação, ela é isso, são leis usadas para criar vida. Leis biológicas, a célula, o bebê, né, espermatozoide com o óvulo, se juntam, formam uma célula, formam 2, 4, o espírito se liga. Isso faz parte da lei, o renascer. Né? Jesus falava muito, para você ver a Deus, você tem que nascer de novo. O que é o nascer de novo? É o nascer de novo mesmo. Não só espiritualmente, mas fisicamente. Porque há certas coisas que você não consegue corrigir aqui nessa época que você está aqui, nos 80 anos você vai ficar aqui mais ou menos. Você vai com defeitos. Eu preciso evoluir mais. Então é necessário você o quê? Nascer de novo. Às vezes eu estou na Terra, como eu falei, o cara está aqui, 70 anos, fazendo mal. Como é que eu vou pagar esse mal? Se eu não nascer de novo? Ah, vou ficar... Não, a Bíblia fala que eu vou ficar no inferno infinitamente. Então você não conhece Deus. Deus vai pegar o filho dele e colocar infinitamente sofrendo, sem ajudar ele a evoluir, sem ajudar ele a se perdoar ou ser perdoado, ou pedir perdão. E o perdão de Deus está onde? Deus não sempre perdoa? Que Jesus falou das leis do perdão. Perguntaram para ele quantas vezes eu devo perdoar alguém. Ele disse 70 vezes 7. Quer dizer, 70 vezes 7 vezes 70. Quer dizer, infinitamente. Deus é amor, Ele não vai perdoar você? Claro que vai. Você é o filho dele, você errou? Errou. Você vai pagar pelos seus erros? Vai. Vai pagar pelos seus erros. Essa é a coragem de um cristão. Eu cometi erro, eu pago pelos meus erros. Entendeu? Eu cometi um erro, eu pago pelos meus erros, pago pelas minhas dívidas. Essa é a coragem de um cristão. O cristão não tem medo de pagar dívidas. Nós erramos, não sou perfeito, eu erro. Tenho fraquezas, eu erro. Mas o importante é que eu posso o quê? Consertar tudo isso. Se eu não consertar nesse nascer, eu vou consertar no outro nascer. Nascer não ver a Deus. Como eu posso ver a Deus? Corrigindo meus erros, sendo cada vez mais perfeito, cumprindo cada vez mais as leis de Deus, as leis de Jesus, as leis de todo o universo, para que eu possa me aproximar de Deus, me aproximar de Jesus, me aproximar do plano espiritual bom e evoluído, para que eu consiga o quê? Felicidade, evoluir. Aí não vou precisar mais nascer, eu já vou estar evoluído. Isso que Jesus falou, sede perfeito, estude o cristianismo, procure a perfeição, procure ser uma pessoa melhor, procure servir melhor as pessoas. Nós estamos aqui para servir. O amor não é uma coisa guarda para você. O amor, verdades que ninguém fala, o amor é um verbo, é uma ação. Eu amo, tu amas, nós amamos. Então eu tenho que exercer esse amor. E é assim que evoluímos, o exercício do amor. Ele vai exercitando e você vai ficando mais poderoso. Quanto mais amor você tem, mais poderoso você fica.
O poder de Deus vem disso, do poder do amor dele, que é gigantesco, abrange tudo. Por isso o poder dele, a perfeição dele. Jesus também era uma pessoa que conseguia amar como ninguém na Terra. Ele amava de uma maneira extraordinária. Você chegava perto de Jesus, você sentia o amor dele, você começava a sentir uma paz imensa. E isso é importante. A gente, consegue ver isso para quem é espírita nos passes. O plano espiritual vem e traz aquele amor, aquela paz. Isso você consegue com um pensamento positivo, pensamento cristão. Um pensamento que leva você o quê? A criar, seguindo as leis de Deus, você cria uma harmonia que vai beneficiar você, que vai trazer paz a você, que vai trazer harmonia a você. O desespero, pessoas com ansiedade. Eu estou muito ansioso, eu estou isso, eu tenho estresse, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho aquilo. Por que você não está seguindo a lei de Deus, meu amigo? Verdades que ninguém fala. Você não está seguindo as leis de Deus. Simples assim. Simples, tão simples assim. Você não está seguindo as leis de Deus. Verdade que ninguém fala. Você quer ter paz? Você quer acabar com a sua ansiedade? Você quer acabar com o seu nervosinho, com o seu estresse, com a sua vida? Abandone as coisas materiais. Não tenha inveja, não faça falso testemunho, não roube, não trapaceie, não faça coisa errada, honra seu pai e sua mãe. Isso vai fazer com que você crie esse paraíso. O paraíso não existe. Você que cria o paraíso. No plano espiritual, que é muito bonito lá em cima, eles criaram, através do pensamento positivo e do amor, aquele lugar bonito. O umbral, o inferno é um lugar ruim, que tem pessoas negativas, pensamentos negativos. Num mundo espiritual, o seu pensamento vira matéria. Aqui não. Aqui no mundo físico, né, no mundo biológico, o pensamento traz coisas ruins, boas ou ruins, mas não se materializa imediatamente. Né? Fica só com os fluidos de pensamentos que atraem coisas ruins. É a lei da afinidade. Mesmo os fluidos se atraem, mesmo os pensamentos se atraem. Pensamento mal atrai pensamentos mal. Como você afasta um obsessor? Pelas leis de Deus. Eu penso de maneira positiva, penso em Deus, rezo, faço oração, eu vou na igreja, eu vou na missa, eu vou no culto, eu vou tomar um passe, eu vou na oratória. Isso faz sua vida, porque eles não gostam de coisas positivas. E aí ele não consegue fazer o quê? Você está aqui, ele está aqui, ele não consegue acessar o seu cérebro através do bulbo. Seus pensamentos, ele não consegue ler seus pensamentos. E aí você consegue ter uma situação melhor. Entendeu? Uma vida melhor. As pessoas te tratam melhor. Você atrai menos problemas. Entendeu? Você não cria problemas. Quando você segue as leis de Deus, a lei da afinidade vai afastando os problemas de você. Esse é o segredo. Verdades que ninguém fala. As leis afastam você dos problemas. Quando você segue as leis de Deus, as leis de Jesus, você entendeu? Isso afasta o seu... Isso para de criar problemas para você. Situações de estresse, nervoso, né? Dívidas e por aí afora. Inimigos que vão te perturbar. Você acaba trazendo o quê? Harmonia para sua lar, para sua família. Você entendeu? Então, essas leis são importantes. Então, Deus criou o mundo com as leis da criação. Você tem as leis de Moisés, as leis de Jesus, que eu expliquei agora, a lei da ação e reação, a lei do amor, a lei de você respeitar as leis para criar harmonia para o seu mundo, paz para você, entendeu? E quando a coisa fica apertada, faça a sua prece, peça a Deus, entenda que Deus está ali do seu lado para te ajudar, mas você precisa ajudar Ele a te ajudar. É verdade, pô. Você precisa ajudar Deus a te ajudar. Então eu faço coisas boas
para que Deus tenha condições de me ajudar. Se eu faço coisa má, como é que Deus vai me ajudar? Não tem como. Não tem como. Você quer ajuda de Deus? Faça coisas boas. Fale coisas boas. Fique feliz com a vida feliz dos outros, a vida próspera dos outros. Deseje o bem. Fale o bem. A palavra tem muito poder se ela tem intenções. Tem intenções boas. E isso é fundamental. Então, tudo isso é lei de Deus. Use a lei de Deus em seu benefício. Pratique as leis de Deus. Exerça esse direito que você tem de ser feliz, de ter menos problemas, de poder atenuar os seus problemas, de fazer problemas grandes, problemas pequenos. A sua visão, a sua fé, o seu entendimento faz isso. Então use as leis, essa lei da afinidade que exerce no universo todo, no mundo material e no mundo espiritual principalmente. Tá? Você vai conseguir. Entenda o mecanismo disso. Isso te leva a um benefício. E seja inteligente, você vai longe com isso. Você vai conquistar muitas coisas boas. Você entende? Até pessoas boas do teu lado. Então, entendidos? Teria mais coisas para falar de leis, mas vamos parar por aqui. E eu vou falando mais coisas nos outros vídeos. Tá bom? Eu vou falar sobre, eu vou relembrar de novo, vou falar sobre no outro vídeo, que eu acabei falando de leis agora, mas vou falar sobre reencarnação, encarnação e ressurreição. Não é para você acreditar, é para você entender. É para você entender. As pessoas têm que começar a entender isso. Isso é fundamental para que você tenha uma vida melhor aqui na Terra, para que você até entenda a lei da ação e reação. Tem até filmes a respeito disso. Tá bom? Um dos filmes muito interessante que eu vou trazer no outro vídeo, eu vou colocar nos comentários, é Minha Vida na Outra Vida. A vida continua. Então, são filmes até estrangeiros. Minha Vida na Outra Vida é um filme estrangeiro, não é um filme brasileiro. E fala sobre reencarnação e prova sobre as reencarnações. Tem muita prova por aí. Então é só você abrir os olhos para o conhecimento. Não despreze o conhecimento, não despreze isso, você pode precisar dele um dia. Deus nunca ensina nada sem que seja extremamente útil. E se você está acessando esse conhecimento, absorva, porque você vai precisar um dia do seu benefício. Deu para entender? Entenderam? Gente, muito obrigado. Deixe o seu like, o seu dislike, o seu comentário, sua crítica. Pode falar à vontade, comente aí à vontade, pode me criticar, pode tirar dúvidas quando tiver, eu vou tentar responder, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa ficou mal interpretada ou não ficou legal, pode deixar comentário, clique no sininho lá para você receber isso aí, compartilhe com as pessoas no Facebook, no Instagram, em todos os, no X, né, que era o Twitter antigamente. Eu vou tentar fazer vídeos pequenos ainda, menores, para compartilhar no Quai, no TikTok, para que você tenha pensamentos aqui que são curtos e às vezes mandando para uma pessoa pequenos pensamentos ajuda a pessoa muito. Um momento de crise, de desespero, a pessoa pode ser ajudada. Então, ajudar este canal é ajudar as pessoas, é levar a caridade. Tá bom? O conhecimento também é caridade. Tudo bem, gente? Fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo. Que Deus os abençoe cada vez e ilumine a todos nós. Vamos seguir juntos. No cristianismo, juntos somos mais fortes. Tá bom? Vamos crescer esse cristianismo. Que Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Beleza?